Olá, você que está chegando, nós vamos falar então sobre a gestão do ponto. A Metadados mais uma vez traz para vocês aqui um tema muito importante, que é a gestão do ponto dentro das organizações. Então, o tema desta palestra é Evolua a gestão do ponto e evite ações trabalhistas. A gente precisa descobrir como a tecnologia pode nos ajudar a gerir a jornada dos colaboradores com eficiência e penso sempre, com conformidade. Como é que está a gestão do ponto dentro da sua organização? Então, para quem me conhece ou para quem não me conhece, eu sou Marta Pirina Verona, sou aqui da região de Farroupilha, Caxias, italiana, filha do seu Agostinho e da dona Lorena. Eu sempre gosto de colocar desta forma, porque sem eles eu não existiria. A minha formação em gestão de pessoas, nem vou falar aqui muito, tenho pós em Direito do Trabalho, sou uma eterna aprendiz, sou especialista em E-Social e legislação trabalhista. Estou há mais de 20 anos nesta área, atualmente estou consultora de aplicação Master aqui na Metadados, já tenho 18 anos aqui na Metadados. Eu também tenho uma coluna no Portal Contábeis, onde falo sobre carreira, e também sou professora no curso de MBA, já dei aula pela BSSP, Unicinos, UFS, e atualmente também estou ministrando cursos pela EB Treinamentos. E quando nós pensamos em metadados, RH em sintonia, a metadados é exatamente isso, ela é próxima e completa e em sintonia com você, por isso que nós trouxemos este tema. Nós, metadados, aqui nós desenvolvemos soluções completas para um RH humano e inovador. Nós estamos há mais de 35 anos ali no mercado de tecnologia, somos especialistas em recursos humanos, nós temos mais de 260 colaboradores altamente qualificados, eu sempre falo que nosso time é de ouro. Temos aqui presença nacional, então, aqui no Brasil. Nós temos aqui como produtos o CIR, o Vibe, Skill, Feedlover e Madu. Então, aqui na Metadados, a gente trabalha, né, nós temos vários produtos, pensando em um sistema integrado de recursos humanos que atende toda a área de folha, e-social, frequência, a parte de saúde e segurança, recrutamento e seleção, cargos e salários. Nós temos o Vibe aqui também, Skill, Feedlover, então aqui a gente tem aquele feedback através do Vibe. Nós temos aqui a Skill, quando a gente pensa em recrutamento e seleção, Feedlover para benefícios, Madu para segurança e saúde aqui, medicina do trabalho. Então, é tudo isso que nós temos aqui no nosso cenário. E quando nós, exatamente essa imagem, ela diz tudo, né? Gestão do ponto é sinônimo de preocupação para o RH, e de fato é. Por quê? Das 10 maiores infrações, ou das 10 infrações que hoje acontecem, 7 dizem respeito à gestão do ponto. Então, como está isso dentro da sua organização? Como você está gerindo isso dentro da sua empresa? Então, aqui no ranking, quando a gente pensa em infrações trabalhistas, as mais comuns, como eu coloquei para vocês, 7 estão relacionadas ao controle de jornada, segundo o Ministério do Trabalho. Então, a terceira é prorrogar a jornada além do limite legal de 2 horas. A quarta é não conceder intervalo entre interjornadas. A quinta é não conceder repouso semanal remunerado. E a sexta é não conceder intervalo intrajornada. Vocês pararam para pensar como é que está isso dentro da sua empresa? Como é que você está gerindo isso hoje? A sétima é não adotar o registro do ponto dos empregados, porque a gente sabe que acima de 20 empregados nós precisamos ter o controle do ponto. Em nono lugar, tá? Manter trabalhador em atividade em feriado sem autorização. E o 10º é deixar de considerar a hora noturna com 52 minutos e 50 segundos. Porque quando nós trabalhamos na jornada noturna, das 22 às 5 da manhã, eu não considero a hora na razão de 60 minutos, e sim na razão de 52 minutos e 50 segundos. E aquela perguntinha inicial, como é que está a gestão do ponto dentro da sua empresa? E quando a gente pensa assim, em assuntos recorrentes, nos processos trabalhistas, entre as 20 principais causas de ações hoje julgadas pela Justiça do Trabalho, 5 estão relacionadas ao controle da jornada.
Então, segundo lugar, horas extras. Que olha a quantidade de processos que nós temos. Em sexto lugar, adicional de horas extras. Em décimo, intervalo intra-jornada. 17º, reflexo de horas extras. 18º, intervalo intra-jornada adicional de hora extra. Para vocês terem uma ideia, né? E quando a gente olha para tudo isso, pega um relógio e coloca na linha do tempo. Quais são os pontos de atenção? O que nós precisamos cuidar lá no controle da nossa jornada? Como é que eu faço isso, né? Então, vamos pensar em horas extras. Prorrogar jornada além do limite legal, 2 horas. Então, se meu empregado trabalha além deste limite, todas as horas devem ser remuneradas com adicional. Perfeito? Porém, a empresa tem uma infração se eu ultrapassar isso. Então, hoje, até minha colega me fez uma pergunta. Marta, eu estou trabalhando agora aqui na Metadados, nós vamos ter uma redução da jornada, a nossa carga horária semanal. Nós vamos passar a trabalhar até novembro, 40 horas semanais. Mas essa é uma decisão da empresa. E gradativamente a gente foi tendo aqui uma redução da jornada de trabalho. Então, até o ano passado, a nossa jornada diária era de 8h48. Se eu posso fazer 2 horas extras por dia, além das 8, então sinalizava que naquela época eu poderia ter 1h12 de extra. Aí depois a gente teve uma redução ano passado em novembro de 15 minutos e nós tivemos uma redução agora de mais 15. Em novembro nós vamos fechar ali os 48 minutos. Então, 8h15 para 10 é que eu posso ter de horas extras agora, 1h45. Então, olhando a minha jornada hoje aqui na Metadados, porque eu trabalho 8h15. Quando chegar lá no mês de novembro, nós vamos passar a trabalhar 8 horas por dia. Então, eu vou poder ter quantas horas extras? 2 horas, porque é limitado a 10. Da mesma forma, aplica-se ao banco de horas. Porque quando eu tenho um banco de horas, eu não posso trabalhar além de 10 horas. Mas se eu trabalhei além de 10 horas, eu não posso deixar de pagar para o meu empregado. É esse cuidado que nós temos que ter. Por isso que eu tenho que ter um indicador, sabendo que acendeu uma luzinha vermelha que eu extrapolei ao que a legislação me diz e que eu posso ter sim uma infração por descumprir legislação. Então, é esse cuidado que nós temos que ter. Então, mesmo que a empresa pague, ela fica sujeita a multa administrativa se ela não comprovar que ela teve uma necessidade imperiosa. Que a necessidade imperiosa é aquela situação que eu não tenho controle e que o meu empregado precisou trabalhar além. Nós tivemos uma live fantástica, até depois a Camila vai compartilhar com vocês ali o link, com o professor Luiz Medeiros, que ele é auditor também, e que ele usou um dos exemplos, chegou uma carga que eu não tive o controle do horário que chegou na minha empresa, e se eu não descarregar aquela carga, é iogurte ou é leite, aqueles alimentos vão estragar. Aí seria uma necessidade imperiosa. Mas eu não posso transformar aquilo numa habitualidade e sempre acontecendo isso. E eu estaria aqui, então, sujeita a multa. É esse cuidado que eu tenho que ter dentro do controle do ponto. Então, eu faço aqui uma pergunta para vocês. Hoje, vocês têm um indicador de todos os trabalhadores que trabalham além de 10 horas por dia? Olha como é importante ter esse indicador. Porque quando eu sei que a pessoa trabalha além de 10 horas, eu já tenho uma luz vermelha, eu já tenho ali uma possibilidade, sim, numa fiscalização, de ter uma infração. Eu sou uma multa administrativa que eu estou descumprindo o que está lá disposto na CLT. Então, precisamos olhar para isso com muito cuidado. Então, a gente tem que respeitar o limite de 2 horas extras por dia, olhando assim, e daí vocês poderiam me questionar, Marta, mas se eu trabalho 6 horas por dia, quantas horas extras eu posso fazer por dia? 2. Não posso olhar a jornada de 10.
Então, e daí eu também tenho que cuidar, porque quem trabalha até 6 horas, tem de 4 a 6, tem 15 minutos de intervalo. E daí, se a pessoa faz hora extra ali, ela passou de 6 horas, ela não poderia ter um intervalo de 15 minutos. Então, é o cuidado, tá? Então, a gente precisa aqui também remunerar corretamente. O mínimo que eu tenho aqui é de 50%, que está lá na CLT. Nós tivemos com a reforma trabalhista de 2017, eu tenho algumas possibilidades que eu posso convencionar, porém nem tudo eu consigo alterar. Por exemplo, eu não posso reduzir um percentual de hora extra. Agora, muitas convenções, elas aumentam o percentual de horas extras. Então, o mínimo é 50%, mas tem convenções que tem 50%, que é normal, 60%, 55%, 65%, 70%, 80%. Então, se lá na convenção eu tenho um percentual maior, eu preciso seguir o que está na convenção coletiva. E também lá, eu posso ter, por exemplo, metalúrgicos têm um limite de horas extras, então eu tenho sempre que observar, tá? E daí eu vou ter que seguir o que está lá no acordo ou convenção coletiva. E muitas empresas nos questionam, será que eu tenho que autorizar o funcionário para fazer horas extras? O que eu coloco para vocês disso, tá? Uma vez que aconteceu a hora extra, se ela é autorizada ou se ela não é autorizada, a empresa está devendo essa hora extra para o empregado. Agora, se a empresa tem um regulamento interno, que ela tem regras, que ela diz, ó, você só pode fazer hora extra se eu solicitar, ela pode, neste caso, advertir, ela pode trabalhar com o funcionário quanto a comportamento, mas ela não pode deixar de pagar para o empregado. Então, para quem trabalha com hora extra autorizada e não autorizada, eu posso sim chamar aquele empregado que teve uma hora extra não autorizada para conversar, dizer que ele não cumpriu com o que está disposto, que está lá no regulamento da empresa, mas por isso que tem que estar tudo documentado, tudo muito claro. Mas eu não posso deixar de pagar essa hora extra para o meu empregado. E a gente nunca pode esquecer também que quando eu tenho hora extra, eu tenho reflexos. Então, eu tenho repouso sobre a hora extra, eu tenho que ter média de hora extra lá no 13º salário, e teve a OJ também agora que determinou que o DSR das horas extras também devem compor 10º, férias, aviso prévio. Então, sempre que eu tenho hora extra, eu vou ter lá nas férias a média também, no aviso prévio eu vou ter a média. Sobre as horas extras, eu também preciso recolher fundo de garantia, é claro que isso também aumenta lá a multa dos 40% quando eu desligo o meu empregado. Então, a hora extra, ela tem um reflexo. E quando a gente faz, então, as provisões mensais para contabilidade, provisão de férias, provisão de 10º, eu também vou compor lá dentro as horas extras. E algumas empresas trabalham até com provisão de pagamento de banco de horas, que também é possível. Aqui na Metadados, nós temos algumas empresas que também provisionam o valor do fechamento do banco de horas. Então, imagine que eu tenho um turno de 8h48 por dia, de segunda a sexta-feira. Quantas horas extras este empregado pode fazer durante a semana? E quantas ao sábado? Então, durante a semana, ele pode fazer 1h12. E no sábado, 10 horas. Então, é o que eu tenho que ter de limite aqui na hora que eu vou controlar o meu ponto. E se eu tenho um turno de 6 horas por dia, de segunda a sábado? Eles podem fazer quantas horas extras durante a semana? 2 horas, porque a pessoa tem um limite de 2 horas. E o sábado aqui, ele é no exemplo acima, ele é um dia que foi compensado, então ali ele ficaria ali no limite de 10. Então é isso que nós temos hoje. E quando nós pensamos horas extras e banco de horas? Quem tem banco de horas e ultrapassar a 10 horas de jornada, pode colocar 2 horas no banco e o restante pagar com horas extras? Na verdade, sim, eu não posso lesar o meu empregado. Mas aqui eu já tenho o seguinte, como estou trabalhando além das 10 horas, sinaliza aqui, eu vou ter aqui uma infração se fiscalizado. Por quê? Porque na hora que o fiscal ele não chega e acessa o sistema da empresa que é o ponto. Então, eles vão lá, vão coletar lá no relógio
do ponto, né, o arquivo AFD, ou vão solicitar o AFD, e com base no AEJ, que é um arquivo que a empresa também manda, ele tem um software que ele apura as horas extras e já vai gerar uma planilha no Excel com todos os empregados que trabalharam além de 10 horas, que tiverem interjornada, intrajornada. Então, não é o nosso espelho que vale. O que vale é o arquivo processado pela fiscalização versus os dados que nós realmente repassamos para eles. E daí, ali já é possível de identificar várias infrações. Vocês viram por que as empresas aqui estão no ranking, quando a gente pensa em gestão do ponto, entre as 10 mais, que são as infrações, está aqui gestão do ponto? Não é à toa, tá? Porque quantas empresas ultrapassam aqui a jornada de 10 horas por dia? E pior, quantas empresas colocam lá no banco de horas, num dia, 3 horas de banco de horas? Quando, na verdade, o limite do banco é 10. Você tem esse indicador dentro da sua empresa? Você controla essa informação dentro da sua empresa? E se o funcionário que recebe insalubridade, ele pode ter hora extra? E banco de horas, compensação mensal poderia ter? Bom, quando nós olhamos para o cenário de funcionário que recebe insalubridade, vocês sabem que ele não pode ter hora extra, exceto se estiver na convenção coletiva, acordo coletivo, ou se tiver ali uma autorização da superintendência, então do Ministério do Trabalho. Você observa isso dentro da sua empresa? Exceto a escala 12/36. Então, o que acontece? Isso, na verdade, está lá no artigo 611-A da CLT, desta possibilidade. Se você tivesse um indicador hoje de todos os funcionários com insalubridade e hora extra, você já poderia visualizar no cenário da sua empresa como está isso, né? E vamos pensar nas infrações que eu posso vir a ter. Então, no dia 22 de junho, nós vamos estar aqui, eu e Luiz Medeiros, e nós vamos falar exatamente das multas, das possibilidades de malha. Porque quando nós enviamos a remuneração dos nossos empregados para o social, o S1200, o S2299, eu mando lá a rubrica hora extra. A hora extra, ou o banco de horas quando eu pago, a hora extra é a natureza de rubrica 1003 e o banco de horas 1004. E eu vou ter lá a insalubridade, que está separado. E daí fica fácil, não de gerar uma multa automática, mas aí a fiscalização já sabe que ela tem um indicador dentro dessa empresa aqui. Ela tem autorização para ter horas extras? Essa é a grande questão. Então, é isso que eu preciso estar atento e eu preciso cuidar. Então, quando se tem insalubridade, a gente precisa olhar para os requisitos da lei que me permitem ter hora extra. E pode haver banco de horas negativo, havendo ele pode ser descontado na rescisão? Bom, até conversei com o Luiz Medeiros sobre isso e ele também colocou na última live que vocês vão receber o link ali e a Camila vai compartilhar com vocês o nosso material riquíssimo que foi desenvolvido aqui, que tem o e-book da gestão do ponto, nós temos aqui todo um material que vai ajudar você nessa gestão. O que acontece? O banco de horas, ele parte de um pressuposto que eu vou ter horas positivas e negativas. Até ele colocou aqui que ele não vê problema, tá? Mas a gente sabe que existem linhas de pensamento que, dependendo do juiz, ele pode julgar isso diferente. Eu mesma, quando eu fiz minha pós em Direito do Trabalho, eu tive aula com vários juízes e teve um que disse que o meu banco de horas sempre deveria começar com créditos e depois débitos. Então, mas aqui depende muito de entendimento, tá? E na questão ali, se ele pode ou não ser descontado na rescisão, existe aqui a previsão do pedido de demissão, mas também existe aqui também algumas convenções que permitem o desconto no pedido de demissão e outras não. No caso da Metadados, se eu tenho um pedido de demissão, ele permite que eu faça o desconto lá na rescisão de contrato. Então, são situações que a gente precisa olhar para convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
Então, a gente precisa sempre, por quê? Para ter um banco de horas, é importante, a partir da reforma trabalhista, em 2017, eu posso ter uma compensação mensal, semestral ou anual. A compensação mensal, eu posso fazer um acordo com o meu empregado, um acordo verbal ou por escrito. É claro que eu sempre sou a favor do escrito. De 6 meses também, daí não vale o verbal, tem que ser um acordo individual por escrito. E acima de 6 meses, eu tenho que ter um acordo vinculado à convenção coletiva de trabalho ou um acordo com o sindicato. Então, eu preciso me atentar a isso. E hoje as empresas não se deram conta que a legislação me dá a possibilidade de fazer compensações mensais entre débitos e créditos. Mas o importante é sempre olhar com uma atenção muito especial para o máximo da minha jornada, né? Que eu não posso passar de 10 horas diárias, quantas horas eu posso ter por dia. Então, hoje nós temos, isso ficou um pouquinho mais flexível. E quando nós pensamos em interjornada, não considere intervalo intrajornada é um problema, ou interjornada. Então, a intrajornada indenizatória não afasta a infração administrativa. O que quer dizer? Intrajornada é um intervalo de repouso e alimentação. Então, quando eu tenho horas de intervalo intrajornada, elas podem ser lançadas no banco de horas, no caso em que o funcionário não usufruir de todo o horário, não. Eu vou ter uma intrajornada indenizatória, então a legislação prevê que acima de 6 horas eu tenho que ter no mínimo 1 hora de intervalo. E se eu fiquei 45 minutos de intervalo, aqueles 15 minutos eu tenho que pagar como intrajornada indenizatória na razão de 50%. E isso não pode gerar crédito no banco de horas. E esta intrajornada, ela tem uma natureza de rubrica que vai para a folha de pagamento e que vai para o E-Social diferenciada, que é 1.006. E em que possibilidade eu posso ter a intrajornada indenizada, sem que eu tenha uma infração administrativa? Na escala 12/36, eu posso indenizar este intervalo. Somente. Mas como que a fiscalização sabe? É muito simples. Hoje, quando nós transmitimos o evento S2200, que é o registro do empregado, ou a alteração de contrato do empregado também, a gente tem essa informação lá neste evento. Então, lá eu consigo ter esta informação. E eu também tenho lá a jornada de trabalho. E se eu coloco lá que a jornada do meu empregado, ela é de 12/36, aí eu não teria uma infração. Nos demais, eu teria um problema. Então, além de ter o indicador no ponto, eu preciso me atentar ao que eu estou lançando lá na folha de pagamento. Mas aí vocês poderiam me perguntar, intrajornada não realizada deve ser pago como indenizatória ou hora extra? Então, aquele período de descanso obrigatório entre uma jornada e outra. Eu também tenho aqui a interjornada que ficou trocado, ela é de 11 horas consecutivas. Quando eu, por exemplo, quando eu paro de trabalhar hoje até amanhã, eu tenho que ter 11 horas de intervalo. Eu também tenho uma rubrica separada, que é de intrajornada indenizatória. Ela tem uma natureza de rubrica separada, com código 1006. Então, esse intervalo entre uma jornada e outra, a gente chama de interjornada. Aquela intervalo que é do meio-dia é interjornada. Intrajornada. Intra, repouso e alimentação. Inter, de um dia para o outro. E quando eu tenho o intervalo de repouso lá no final de semana, eu tenho que contar 11 mais 24. Então, eu vou ter que ter 35 de horas. 35 horas de intervalo entre o último momento que eu trabalhei até a próxima marcação que eu vou ter dentro do sistema. E tudo isso acontece aonde? Eu tenho um registro de ponto. E hoje, quando nós pensamos em registro de ponto, quem aqui lembra da portaria 1510, que a gente tinha toda uma sistemática? Agora a gente trabalha aqui com REP-C, REP-P e REP-A. O C é o convencional, aquele que a gente tem lá o ticket, que é da portaria 1510. O P é de programa, que ele tem que ter um registro no INPE,
Então, nós temos aqui nós temos a Stefanini, que tem esse tipo de registro, e nós temos o REP-A, que é uma alternativa. O REP-A é o MOB da Metadados, que eu posso fazer a marcação pelo celular, que eu posso fazer pelo tablet. Então, ele é alternativo. Aí, se vocês me perguntarem, Marta, mas eu posso simplesmente adotar um REP-A? Não, eu preciso de um acordo com o sindicato ou uma convenção coletiva com o sindicato. Ele pode ser celebrado até 2 anos, mas eu tenho que renovar ele, porque se eu não renovei este acordo ou esta convenção, o meu REP-A perde a sua validade. Então, tem que ter um cuidado enorme aqui na contratação e na manutenção dessas informações. E quando nós pensamos nos requisitos do REP-A, ele permite a identificação do empregador e empregado, ele disponibiliza ali a extração eletrônica ou impressão do registro fiel das marcações realizadas pelo empregado, que é o nosso MOB. Ele pode ser utilizado somente durante a vigência da convenção ou acordo coletivo, que teve aqui a autorização. E esta validade é de até 2 anos. Você controla isso dentro da sua empresa? Que tipo de REP você tem dentro da sua empresa? Então, é muito importante, porque dependendo do tipo do equipamento ou da forma de tratamento que você tem, você precisa ter um controle. E existe regra para a data de fechamento do ponto? Na verdade, hoje nós temos o ponto, a maioria das empresas tem de 26 a 25, tem de 1 a 30, de 21 a 20, de 16 a 15. Isso não importa, tá? Por quê? Agora a gente tem uma previsão que eu posso ter uma diferença se apurada de horas extras ou alguma coisa assim que eu posso, então, usar um fechamento de ponto aqui através da IN 2110 do ano passado, ela trouxe essa possibilidade. Então, hoje é possível adotar o ponto por exceção também, mediante acordo individual ou coletivo? Sim. Então, muitas empresas usam o ponto por exceção. E para usar o ponto por exceção, tem que ter uma maturidade dentro da empresa, porque senão a gente não consegue usar o ponto por exceção, se não tiver essa maturidade. Tem que ter o acordo individual ou coletivo, senão ele não tem validade. A gente sempre tem que lembrar disso. E olhando para tudo isso, eu pergunto para vocês, onde está a raiz dos problemas que nós temos hoje? Quando você olha para a sua gestão do ponto, onde está a raiz? Você consegue identificar? Você tem indicadores? Você controla essa informação dentro da sua empresa? Por que eu coloco isso para você? Porque nós temos uma solução de um sistema completo e integrado, que ele faz a gestão do ponto com agilidade e confiança, com integração com qualquer REP. Nós temos facilidade de operação amigável para manutenção e cálculo do ponto, coleta e cálculo de ponto. Eu posso programar para fazer de forma automática, envio automático de exceções do ponto por e-mail, que são aquelas correções que eu preciso fazer, né? Além disso, eu controlo o banco de horas, né? Porque quem trabalha com banco de horas sabe é um trabalho chato de se fazer, é um controle chato, ainda mais quando nós pensamos em banco de horas que ele é móvel. A gente também tem que pensar na gestão e manutenção de horários flexíveis, facilidade e flexibilidade na criação de horários e escalas também é importante, que nós temos um montador de escalas, e o registro e acerto do ponto por exceção. Então, todas essas possibilidades. Mobilidade e transparência na gestão do ponto à distância também, que é o aplicativo para registro do ponto intuitivo e descomplicado, que é o MOB. Então, é isso que eu faço pelo celular, eu faço a minha marcação aqui. Ele atende os requisitos da portaria 671, que é o que eu coloquei para vocês, desde que você faça a sua parte, que você tenha um acordo coletivo. Registro de ponto com relacionamento de atividades através de meta-agendador, descanso, espera, coletas automáticas e ponto. Então, são aquelas funcionalidades que nós temos. Sincronização de marcações offline, consulta de marcações realizadas pelo colaborador, cercas virtuais de acordo com a geolocalização de interesse para marcação do ponto, portal para ajuste do ponto, controle de cobrança, geração de relatórios em formato PDF e AFD. Porque quando a fiscalização nos solicita, mesmo que seja a marcação pelo celular, eu preciso ter o AFD. E a gente gera ele também de acordo com a portaria 671.
E é claro que eu não posso esquecer dos meus indicadores, aquela inteligência para decisões rápidas e assertivas. Como é que está meu banco de horas? Aí eu venho aqui quantas horas eu tive de crédito, horas de débito, saldo acumulado, para controlar o meu banco de horas. Eu digo assim que dados que a gente tem dentro da empresa que a gente não controla, eles não existem. E os dados, eles servem para tomar decisões, para diminuir custos, para controlar também, por que não? E para saber o quanto a empresa está devendo aqui. Porque se eu tenho um saldo no banco de horas, eu tenho que ter também dinheiro guardado, porque se eu não considerar folga para aqueles empregados, lá na frente eu vou precisar pagar, porque esse banco de horas ele vai finalizar, porque não existe banco de horas contínuo. Existe um banco de horas mensal, que a compensação acontece no mês, semestral ou anual. Outro controle que a gente precisa ter é domingos seguidos trabalhados, porque eu também tenho uma infração. Daí, quantas ocorrências que eu tenho de domingos seguidos trabalhados? E quanto isso custa? Se eu for fiscalizado. Vocês já pararam para olhar? Dinheiro na mão é dinheiro que pode voar? Ou assim, quando a gente não faz a gestão do ponto, eu posso ter um risco trabalhista, que a gente muitas vezes só paga a conta, a gente não trabalha de forma proativa, e sim reativa quando o fiscal chega. Então, olhar para as horas extras também, horas extras de 50 por percentual, horas extras outros percentuais, as horas extras que eu tenho lá dentro do meu ponto, também é uma forma de controlar. Eu posso ter um indicador aqui de acima de 10 horas? Posso. Ó, intervalos de interjornada inferiores a 11 horas, olha que legal. Porque neste aqui, ó, se eu tenho intervalos inferiores a 11, eu tenho que ter interjornada paga na folha de pagamento, correto? Na razão de 50% mais o valor hora. Vocês pagam isso na empresa de vocês? E isso não exime a empresa da infração administrativa, porque além disso, eu vou ter a multa também, tá? Outro dado importante é que as jornadas de trabalho superiores a 10, que é o que eu coloquei para vocês. Olha que legal. Eu consigo saber o número de ocorrências que eu tenho e o risco. Porque aqui não é pelo... Se eu tenho um funcionário que teve essa infração e a minha empresa tem 200 empregados, eu vou para a tabelinha e eu pago a multa sobre a totalidade, não é sobre um empregado, é sobre o total de funcionários que eu tenho na minha empresa. Então, quanto maior a empresa, maior a multa. E por isso aqui também, quando a gente pensa jornada de trabalho superior a 6 horas, é a mesma coisa. Vocês viram que aqui eu tenho 1.068 ocorrências. No anterior eu tenho 1.394. E aqui a multa é a mesma, né? Porque é o que eu coloquei para vocês, né? E por isso que se você se interessou, você tem aqui nossos especialistas, coloque ali eu quero, nós vamos fazer contato, você pode colocar seu e-mail, o seu número do celular, que o nosso consultor vai fazer contato com vocês. E como é importante fazer a gestão do ponto. Eu vou responder algumas perguntas aqui e quero colocar para vocês. O meu primeiro trabalho que eu tive no RH foi fazendo a apuração do ponto. E eu, naquela época, ainda se pegava os cartões ponto e se fazia toda a apuração manual. E como é importante pagar corretamente. E hoje a gente tem sistemas, né? Quem apurou e calculou o ponto manualmente sabe do sacrifício que é fazer isso manual, né? E ainda mais transformar tudo isso em indicadores. E muitas empresas têm isso numa planilha de Excel. E quando a gente tem isso integrado com o sistema, comunicando com o banco de dados e alimentando um banco com indicadores, a nossa vida fica muito mais tranquila, muito mais fácil, porque eu já sei onde eu preciso melhorar, quais são os possíveis riscos trabalhistas que eu tenho dentro da minha empresa. E por isso dá importância. Então, por isso que coloca aqui eu quero, sem compromisso algum, o nosso consultor vai fazer contato com vocês e vai demonstrar para vocês o que nós temos aqui de ferramenta. Eu vou ver aqui o que eu tenho de perguntas, no que eu posso ajudá-los. Vamos ver aqui. No caso de colaboradores que fazem viagens e às vezes chegam a ter mais de 10 horas diárias, como funciona? Bom, a empresa deve também organizar essas viagens, tá?
Porque se isso for recorrente, aqui já tem uma infração administrativa, tá? Então, a empresa precisa organizar a viagem dentro da jornada de trabalho do empregado. Atualmente, aplicamos o processo disciplinar para todos os colaboradores que ultrapassam a 10 horas diárias. Essa determinação, em caso de fiscalização, poderá minimizar o impacto? Não. Por quê? Se ele trabalhou mais do que 10 horas, você está trabalhando ali disciplina, você está trabalhando isso. Mas isso não tira a infração administrativa que a empresa tem. Na situação da jornada de 8h48, a quantidade de horas extras durante a semana é 1h12. Mas no sábado ele pode ter 10 horas? Sim. Mesmo sendo um dia que não seria trabalhado, a quantidade permitida de horas extras não seria 2? Bom, o Luiz Medeiros, ele colocou aqui que nós temos 2 linhas de entendimento, tá? Ele até chegou a citar que existe uma linha que diz que eu poderia ter no sábado só 2, mas que ele entende que nós poderíamos ter 10. Então, a maioria das empresas que nunca tinha visto ninguém ter sido autuado, hoje segue no sábado com 10 horas, tá? Minha dúvida é com relação ao trabalho nos domingos, para empresas que utilizam o banco de horas. Se o trabalhador no domingo, sendo o seu DSR, essas horas devem ser pagas, entrar no banco de horas positiva? Bom, aqui você precisa olhar a sua convenção coletiva, o seu acordo de banco de horas. Então, por exemplo, aqui na Metadados, se eu trabalho no domingo, lá no meu banco está estabelecido que no meu banco de horas elas entram em dobro. Então, se eu trabalhei 5 horas no domingo, eu vou ter 10 horas de créditos de banco de horas. Então, você precisa olhar o que está lá na convenção. Quem trabalha 9 horas por dia pode fazer 2 horas de extras? Não. A pergunta, trabalho 9 horas por dia, posso fazer 2 horas extras diárias? Não. 9 mais 2, 11. Meu limite da jornada é 10. Eu tenho 2 horas extras, porém, limitado a 10. Por isso que é importante ter esse indicador de quem trabalha acima de 10 horas. Qual a maneira correta de organizar a jornada do empregado que trabalha 8h48? Ele precisa trabalhar no sábado também? A pessoa que trabalha 8h48, se ele trabalha de segunda a sexta, ele faz 44 horas semanais. Logo, ele não precisa trabalhar no sábado, porque se ele trabalhar no sábado, ele vai ter direito a hora extra. Como podem ser tratadas as ausências de registro do ponto pelos funcionários? Podem ser aplicado algum tipo de sanção ou desconto de folha, em horas em folha? O que seriam essas ausências de registro do ponto? É o esquecimento? Me parece isso. Se é o esquecimento, você tem que trabalhar ali com ele disciplina, né? Porque a obrigação do empregado é efetuar a marcação do ponto. Mas você vai ter que fazer a inserção da marcação não registrada porque ele estava presente na empresa. Então, aqui caberia uma advertência, alguma coisa, suspensão, alguma coisa nesse sentido. Mas não poderia deixar de inserir a marcação no ponto dele, porque ele trabalhou. Na área de saúde, o profissional que dobra plantão, por exemplo, 12/36, quais são os riscos que tem além de pagar as horas extras? Bom, sempre que você está descumprindo com a legislação, o risco que você tem é da infração trabalhista, é o que está previsto na CLT, que é aqueles indicadores que eu mostrei aqui para vocês, tá? Que são, por isso que quando a gente pensa em indicadores, né, no ranking de 10, 7 é jornada de trabalho. Vocês conseguem entender por quê? Porque quando a gente não consegue controlar todos esses riscos que a gente tem dentro da empresa da gente, a gente tem um risco. Por quê? Eu não posso deixar de pagar para o meu empregado. Eu não posso, mas eu sempre que eu tenho esse risco. E algumas, elas já começam a aparecer para o E-Social. Por isso que no dia 22 nós vamos falar, e a Camila depois vai compartilhar ali com vocês o link da live, da importância de se fazer gestão do ponto destas informações. Aí aqui, o cálculo da hora extra noturna também é calculada na razão de 52 minutos e 50? Sim. E tem mais. A hora extra noturna, além de ser calculada na razão de 52,5, ela tem que ter aqui acrescido o percentual da hora extra. Então, muitas vezes a gente não faz isso. Então, observem isso lá no ponto de vocês. Eu não posso simplesmente pagar como hora noturna. Eu tenho que adicionar um noturno sobre hora extra. E acrescer o percentual de 50%, 60% ou 100%, conforme é o caso de vocês. Vocês viram que quando a gente entra neste cenário,
a gente vai para um cenário assim, com muita informação. E muitas vezes, eu coloquei até na última live, a gente compra um sistema, a gente parametriza um sistema, e a gente não olha mais para ele. Ou a gente não implementa indicadores, ou a gente não olha para os dados. E muitas coisas vão evoluindo, vão mudando, e a gente precisa fazer gestão. Nós precisamos olhar para indicadores, porque assim, nós temos uma preciosidade de dados que podem se transformar em diminuição de custo, ou que podem se transformar numa bomba. A bomba que eu digo assim, eu posso ter um risco trabalhista enorme e que eu não estou olhando para ele. Então, gente, a gente precisa olhar com muito carinho todas essas informações. Vamos ver aqui, ó. E assim, eu quero reforçar assim o eu quero. Não custa nada para vocês. A gente entra em contato com vocês, coloque aqui eu quero que faça contato, a gente pode nesse contato com vocês dar um link para que vocês possam acessar, que vocês possam brincar com o banco de dados aqui que nós temos, para entender quais são os riscos que vocês podem medir dentro da empresa de vocês, quanto custa, é bem interessante, tá? Então, eu reforço aqui, coloquem ali eu quero, que daí a nossa equipe faz contato com vocês, porque gestão, indicadores, hoje dentro da nossa empresa, assim, vale como ouro e petróleo, tá? Nós temos aqui, a nossa unidade fica situada em Caxias do Sul, nós temos uma unidade em São Paulo, nós estamos aqui nas redes sociais, nós temos um blog fantástico, com e-books, artigos, lives, que estão à disposição de vocês. Nos sigam nas redes sociais, nós temos um canal maravilhoso no YouTube também, com material precioso, Telegram, LinkedIn. Então, a Metadados sempre ela está preocupada não só em vender e não só estar aqui de forma comercial, mas também como compartilhamento de conhecimento e material precioso. Então, se vocês tiverem aqui mais alguma pergunta, eu já respondi todas que fizeram aqui. Deixa eu ver se a Renata aqui ou a Camila passaram mais alguma perguntinha aqui para mim. Tem sim. A empresa onde eu trabalho quer tirar o registro do ponto, isso é possível? Olha que pergunta interessante. Será que é possível não fazer o controle do ponto? Bom, vocês sabem que o controle do ponto, ele está previsto lá no artigo 62 da CLT, eu tenho quem não precisa registrar o ponto, né? Seriam aqueles cargos de gestão, teletrabalho ou gerente, que é cargo de confiança. Nos demais casos, eu preciso ter o controle do ponto. E se não me falha a memória, é o artigo 74 da CLT que me diz que, acima de 20 empregados, eu preciso ter o controle do ponto. Então, a resposta seria, eu não posso tirar o controle do ponto, a não ser para aquelas pessoas que estão previstas no artigo 62 da CLT. Mas eu posso adotar um ponto por exceção. Nós aqui da Metadados temos o ponto por exceção, que eu só faço a marcação se eu falto, eu tenho que incluir lá que eu não trabalhei, ou se eu faço hora extra. Então, existe essa possibilidade. Mas eu não posso eximir o meu empregado do registro do ponto, porque eu tenho uma legislação a cumprir. Quem trabalha 10 horas por dia, 1 hora de intervalo, pode fazer as horas extras? É que eu não entendi se a pessoa trabalha... A jornada de trabalho é de 10 horas. Se ela trabalha 10 horas, ela tem que trabalhar no limite de 44 horas semanais. E daí, se ela já trabalha 10, ela não pode fazer hora extra. Pode-se fazer no máximo 10 extras no sábado, sendo que o empregado já trabalhou 8h48 de segunda a sexta? Como eu coloquei para vocês, aqui existem duas linhas de entendimento, uma que eu poderia fazer somente 2 e a outra que eu poderia fazer 10. Como o Luiz Medeiros falou na última live, ele nunca viu nenhum problema com profissionais que estão fazendo 10 horas extras no sábado. Meu fechamento do ponto é de 10 a 11 do outro mês, está errado? Não está errado, porque hoje existe a permissão de se ter um período do ponto diferente do período da folha. Mas quando a gente fala período do ponto diferente do período da folha, é somente para exceção, hora extra falta, entendeu? Porque o resto, quando eu penso em, se eu admitir um funcionário no dia 12, eu tenho que pagar o salário daquele empregado, ele só não vai ter exceção do ponto. Então, é somente para as exceções. E, novamente, aqui, se você quer
um diagnóstico, uma conversa aqui com o nosso consultor, que é uma conversa sobre o que eu mostrei aqui para vocês, sobre os nossos indicadores, que é, diga que eu quero, que nós vamos fazer contato com vocês. O funcionário precisa assinar o espelho do ponto para ele ter validade? Não mais com a portaria 671, tá? Então, não necessariamente eu preciso de assinar o ponto. Por quê? Até porque quando a empresa é fiscalizada, o auditor não solicita o ponto, porque ele vai lá no sistema dele e faz o cálculo, então não precisa. O ponto por exceção seria apenas para as empresas com quantidade pequena de colaboradores? Não, qualquer empresa pode adotar o ponto por exceção. Só que tem que ter uma maturidade, porque funciona ao contrário. Imagina aqui no ponto exceção, imagina-se que a Marta neste mês trabalhou no normal. Aí hoje de tarde eu falto. Eu tenho que ir lá e comunicar à empresa que, no meu caso, eu mesmo vou lá e excluo as minhas marcações da parte da tarde. Então, tem que ter uma equipe madura, tá? Com responsabilidade, com regras claras. Ou se hoje eu faço uma hora extra, aí eu faço a marcação do ponto, senão eu não faço. É estranho, porque a gente funciona ao contrário, tá? Então, eu vi que foi bem produtiva essa tarde, que a gente pôde aqui esclarecer muitas dúvidas. Eu convido novamente para que vocês assistam a live que aconteceu com o Luiz Medeiros, que a Camila compartilhou o material aqui com vocês. Nós esperamos vocês no dia 22/6. Nós esperamos aqui também a levantada de mão de vocês, eu quero, para que nós possamos fazer contato com você e mostrar todas essas melhorias, possibilidades e funcionalidades que nós temos que pode melhorar o seu dia a dia. Então, acho que como nós não temos mais perguntas aqui, eu vou finalizando. Desejo a você um maravilhoso feriado. Amanhã é feriado, né? Então, cuidado com os funcionários que estão trabalhando no feriado também, porque vocês viram que está ali no top das horas extras também, que são problemáticas. E hoje é muito fácil de descobrir tudo isso através das malhas que podem ser criadas, pensando no ponto, pensando no que nós estamos transmitindo para o social, tá? Então, deixo aqui um beijo no coração de cada um de vocês, agradeço imensamente a participação de cada um de vocês que esteve aqui conosco nesta tarde. Para você que vai assistir agora, ou para você que vai assistir no momento posterior também, deixo aqui nosso muito obrigado, porque essa live, essa webinar não seria possível sem a participação de vocês. Na verdade, ela não faria sentido. E o que nós desejamos realmente é que vocês realmente olhem para a gestão do ponto, para as informações que vocês têm hoje dentro do sistema. E a gente trouxe esse assunto à tona porque a gente percebeu que muitas empresas não faziam esse controle e como é importante olhar para isso dentro das nossas organizações, das nossas empresas, tá? Um beijo e até a próxima.